Com 9 anos de idade, presta atenção nessa história. Com 9 anos de idade, ela saiu de uma aldeia no estado do Pará com a promessa de ser babá. Acabou trabalhando como escrava infantil. Passou por extrema pobreza e violência doméstica, mas nunca desistiu em busca dos seus sonhos. Hoje, ela é advogada, viajou o mundo em congressos e escreveu um livro. E ela veio aqui conversar conosco. A gente vai conversar com ela e conhecer essa emocionante história inspirada e contada pela personagem principal, a Naíli Mamed. Seja muito bem-vinda! Tudo bem, minha querida? Estar aqui com você. A minha honra Muito toda obrigada. te receber. Eu falei, mas ela vem, ela vem. Eu trouxe um livro para você E o que e tem um aqui? porta-cartão do meu escritório. Doutora, né? É Sou doutora. advogada. Ai, que lindo! Meu Deus. Se é para evitar de clonagem de cartão, aí você coloca o seu cartão aí. Mas que chique. Você é de que lugar do Pará exatamente? Eu sou de uma cidade, Regina, chamada Brasileiro. Eu vi na Olha chamada. o nome. Onde fica essa cidade, Naíli? Fica a 220 quilômetros de Belém? Belém do Pará. Mas o acesso é por terra, é uma aldeia, um lugarejo. Na época, quando eu nasci, tinha 30 casas somente. 30 casas? É, 30 casas. Ruína de terra, chão batido Mas de fica assim, terra. ao sul do Pará, fica Ao nordeste do Pará. ao nordeste do Fica Pará. entre uma cidade de Magalhães Barata e Maracanã. Mas não tem no mapa. Não existe no Até mapa. hoje não tem no hoje. mapa. Até hoje. Porque Maracanã já é uma cidade mais conhecida, Exato, né, já é mais Naíli? conhecida. Magalhães Barata também. Tá. Mas brasileiro não Não. tem. Não existe no mapa. E aí você saiu aos 9 anos para trabalhar em Belém. Para trabalhar em Belém. Nasci lá e eu falo, nesse lugarejo, eu só comia carne, Regina, quando o papai caçava um tatu, uma paca. E quando não tinha nada para comer, comia terra. Que história é essa de comer terra, Naíli? Porque a fome era tão grande, Regina. E o papai sempre me chamava, cadê a minha doutora? A minha doutora já acordou, a minha doutora já foi para a escola. E eu queria ser a doutora do papai. Eu não tinha ideia o que era a doutora, mas eu sabia que era algo grandioso que o papai desejava. E a minha sede do conhecimento era maior que a dor coisa. do estômago. Então eu ia para a escola, eu não pensava 2 vezes. Eu comia terra para me alimentar porque eu não tinha nada para comer em casa. Naquela época, a mamãe era professora, mas ela passava mais de 2 anos sem receber o salário dela. Menina. E ela dava aula lá em Brasileiro. Lá em Brasileiro, E era uma família com quantos filhos? 8 filhos. A nossa casa, Regina, Ah, você pequenininha. esse dia A raspa do tacho não tem outro menorzinho tem ainda? outro menorzinho no colo, depois a mamãe teve mais 2, no total 8, papai Abdala, mamãe Violeta. E ali, nesse dia, o meu chuveiro, Regina, o Garapé, o riacho da Amazônia. Nesse dia eu lembro, eu tinha 3 aninhos, tomei banho no riacho, o sapatinho era emprestado, porque eu não tinha sapato para usar, não tinha roupa para usar. Então a gente ganhava muita roupa de tia, de Doação. doação, vivia de doação. O uniforme da escola virava do avesso, depois virava do avesso de novo. Então era esse meu afã de querer estudar. Quando eu fui para Belém aos 9 anos... Foi sozinha? Eu fui, a mamãe me levou porque eu ia ser babá, numa casa de família, de um pessoal conhecido. Só que quando eu cheguei lá... Uma criança cuidando de outra, né, Naíli? Vamos lá. Mas o desespero, que eu queria tanto. E criança de 9 anos no interior faz tudo dentro de casa já. Você tem razão. E eu, lá nessa casa, eu achava que eu ia brincar. Lê do engano. Eu lavava, passava, cuidava da casa, cuidava da criança. Com 9 anos. Com 9 anos. E eu sempre lembrava do conselho da mamãe. Minha filha, se pedir para você fazer uma coisa, faça 10. A minha patroa falava assim para mim, Naíli, lava minha roupa. Eu lavava, passava, limpava o quarto, já... Sempre se superando, Sempre me Naíli. superando. Eu lavava tanta roupa, Regina, tanta roupa, que as minhas mãos sangravam. Ai, meu Sangrava. Deus, Naíli. Era uma bacia de alumínio, ficava vermelho do meu sangue. Tanque, né, amiga? Exato. E a minha patroa, quando eu ia lavar a roupa, as camisas brancas dela, ficavam cor-de-rosa no varal. E eu levava bronca Era de sangue. de sangue, o meu sangue. E eu falo, literalmente dei o sangue para estar aqui. E quando é que você percebeu que você estava trabalhando feito escrava? Eu percebi logo no início,
Mas a mamãe ia me visitar a cada 2 meses, que ela não conseguia, não tinha condições de ir até Belém, quando ela era muito difícil, era pau de arara na época, aqueles caminhões com aquelas tábuas. E tinha a criançada em casa, tinha né? a criançada em complicada pra casa, ela. exato, muito difícil. Quando ela chegava lá, ela falava, minha filha, como é que você está sendo tratada? Eu falava, mãe, eu sou tratada como uma filha. Eu colocava as mãos sangrando, escondia. Por quê, Naília? Porque se eu falasse a verdade, Ela ia te levar de volta. me levava de volta. Eu queria ser a doutora do papai. Eu tinha um objetivo, tinha aquela flecha. Mas você era não o meu estudava, objetivo. como é que, entendeu? Como é que você saiu dessa situação? Em troca de eu ser essa escrava lá, a única condição que eu estudasse. Então, eu estudava no período da manhã. Só que tinha um problema muito grande, Regina, porque eu estava acostumada, lá no meu lugarejo, a dormir com as galinhas. 6 horas da tarde, Acabou. A mamãe falava, a galinha está no puleiro, vai dormir. Então eu ia dormir. Só que lá nessa casa eu ia dormir meia-noite. Depois de arrumar a cozinha. Depois de arrumar a cozinha, de limpar. E quando eu limpava aquele fogão com a palha de aço ali, eu entrava ali nas minhas entranhas. Então eu sentia muita dor, eu dormia com a mãozinha assim ardendo. Eu ia para a escola no dia seguinte. Muito, muito. Eu chorava muito. E na escola eu não conseguia nem pegar a caneta. Então eu dependia dos amiguinhos para copiar a matéria para mim. Só que eles tinham nojo de mim, porque eles achavam que eu tinha alguma doença contagiosa. E eu ficava sempre sozinha. E eu falava, eu não vou desistir. Eu vou ser a doutora do papai. Eu morei em Belém. Sério? Ai, Morei em Belém, perto de onde é a nova igreja de Nazaré. Nazaré? Morei ali, eu fui para lá uns anos atrás, eu fui na rua que eu morei, para ver se eu reconheci a casa, não reconheci, mas ai, que legal. Antes, eu Quanto não sei tempo você morou lá? Então, eu morei lá na década de 70. A minha casa, o muro do quintal pelo muro do quintal que a gente dava para ver o jardim do Palácio do Governo. Sabe onde é? Bem centralzinho ali. Ai, que lindo. As mangueiras frondosas. Coisa linda. Linda, né? Caiamanga, tudo ali. Nossa, muito lindo. Que bom saber disso. Pois Regina. morei lá, que bom. Adoro Belém. Bom, mas aí, minha amiga, as pessoas... Exato, se afastavam de mim e eu sempre era excluída. Trabalhinho em grupo, eu não participava, porque não me queriam. Mas peraí, Naília, o seguinte, como é que uma menina de 9 anos, que saiu de um ambiente tão acolhedor, pequeno e amoroso, que é o vilarejo, numa família amorosa e tal, cai nessa situação extremamente adversa e consegue driblar tudo isso com extrema resiliência, com extrema inteligência para alcançar um objetivo? Qual era o processo, assim, você com você mesma, entendeu? Para se superar. O papai me chamava por dia, pelo menos, Regina, umas 50 vezes por dia de minha doutora. Lá, quando você morava lá? Lá. Então eu queria atingir aquele objetivo, eu queria mudar de vida. Um dia eu cheguei para ele, eu tinha uns 5 anos, eu falei, papai, como é que a gente sai da miséria? Ele falou, minha filha, só tem um jeito. Estudando. E aquilo eu levei a ferro e fogo. Aquilo me norteou. Quando eu vi aquela situação, eu lavando roupa daquela forma, com as mãos sangrando. E sendo maltratada, né? Maltratada. Porque a família não te tratava feito uma filha. Rasgada. Eu aguentei 2 anos nessa casa. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra criança aguentaria nem uma semana. Mas nem um dia. À noite já pedi para voltar. Só que a minha vontade era tão grande, o meu desejo era tão grande, e eu escondia da mamãe. Porque eu sabia, se eu falasse a verdade, eu falei, mãe, ela mesmo... Vem embora já. Embora já. Então e você aguentou 2 anos. Com 11 anos você conseguiu sair de lá, fui morar na casa de uma tia, que era irmã do meu pai. Só que lá voltei a passar fome. Na casa dessa tia, mesmo assim aguentei mais 3, 4 anos. E estudando. Exato, estudando. Um dia na casa dessa minha tia, eu apanhei porque tinha um ovo cozido para eu comer e eu não dividi com meus primos, que a minha irmã tinha deixado numa mala escondida. Bateram. Apanhei. Eu falei, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, já com quase 15 anos. Aí arrumei um trabalho numa peixaria. Aí fui trabalhar na peixaria e lá na peixaria... Eu me dedicava também, igual como a mamãe falava. Pediu para fazer uma coisa, faça 10. Faça 10. Meu chefe falava, Naília, vê quanto está o quilo do caranguejo, né, descascado. Eu já vi o caranguejo, já vi o camarão, o peixe, o filhote, tudo. Né? Então a mamãe falava, fecha o ciclo. Né? Fecha. Então eu me antecipava. Muito sábia a sua mãe, não? Muito sábia. Me antecipava tudo. E lá, depois de um mês, eu virei até uma gerentezinha desse frigorífico. Ganhou a confiança do chefe. Só que eu estava lá no peixe, eu cheirava peixe.
escama de peixe voava em mim. O tio Benê tinha uma madeira grande, quando ele cortava a cabeça do peixe, voava onde? No meu cabelo. Eu falava, seu Benê, ele falou, depois se lava. Eu lavava no tanque, que não tinha chuveiro. Eu ia para a escola como? Cheirando a peixe. Aí fala, lá na escola, a pitiu chegou. Que a pitiu é aquele cheiro horrível do peixe, que em Belém a gente chama de pitiu. Eu não me intimidava, Regina. Jura? Eu falava, eu vou ser a doutora do papai, isso aqui vai passar. Eu tinha isso certo comigo. Muito claro. Eu tinha isso muito claro comigo. Isso vai passar, eu vou ser a doutora do papai. Mas era... Dentro de você, você já Sim. era uma questão de tempo para concretizar. Exato. Bom, e aí, Naíli? Aí, lá na peixaria... mandando brasa, nunca repetiu? Nunca repeti, muito. Eu estudava muito, eu gostava muito de estudar, nunca repeti. Meus amiguinhos, quando vinham falar comigo, eu achava que era algum carinho que estava fazendo, estava tirando escama de mim. E, de novo, eu não participava de nenhum grupo de trabalho. Eu não frequentava a casa das pessoas? Não, porque eu cheirava mal. Cheirava mal e ninguém queria. E eu falo nas minhas palestras, eu cheirava tão mal, que eu experimentei um dos piores perfumes do mundo. Hoje me dou o luxo de experimentar os melhores do mundo, Regina. Parabéns, hein? E de lá eu tinha o sonho de vir para São Paulo, a terra das oportunidades. E eu vim para São Paulo Com que idade? com uma família, já com quase 16 anos, 16 para 17 anos, vim para São Paulo. Aí aqui bateu a saudade muito grande dos meus pais. Você veio como funcionária dessa família? Não, eu vim como... Veio com a família? Com a família. Tá. E a gente morava numa pensão, mas eu ficava chorando muito na pensão com saudade da mamãe. Eu ia para a Praça da República, na Praça Roosevelt, lá, sentava, mandava carta para a mamãe. Mãe, aqui é maravilhoso. E chorava. Mãe, não se preocupe comigo, aqui está tudo bem. Aqui é maravilhoso. Aqui é maravilhoso. Eu ia na Avenida Paulista, meu Deus, olhava aqueles arranha-céus. Falei, meu Deus do céu. Eu morria de medo, tremia de medo. Só uma observação para você que está em casa, ela lançou o livro dela em Dubai. A gente ainda está em São Paulo, ela lançou o livro dela em Dubai. Bom, São Paulo, que lugar maravilhoso. Maravilhoso. Bordo água nela. Tinha um prédio do Edifício Itália, aqui em São Paulo, e lá eu fui procurar emprego. Um belo dia eu fui procurar emprego, eu falei, eu tenho que ser a doutora do papai, eu não posso ficar nessa saudade, chorando. Se eu tive coragem de sair aos 9 anos de lá, eu vou continuar. Aos 16 de Belém, essa coragem está aqui dentro. Eu tenho que continuar. E aí eu fui arrumar um trabalho e eu fui contratada num plano de saúde pelo dono. Ele falou assim para mim, você tem experiência em vendas? Eu falei, tenho. Super! O que você já vendeu? Peixe. E quem vende peixe vende qualquer coisa. Mas que é uma metáfora linda, hein? Exato. Você vende o seu peixe desde sempre, minha amiga. E fui contratada, Regina. Fui contratada para vender como plano de saúde? Como vendedora de plano de saúde. Pelo dono? Regina, eu não sabia absolutamente nada. Ele falou, você tem que fazer um treinamento de 20 dias. Tá bom, vamos lá. Tá bom, eu faço. Fiquei 2 horas, daqui a pouco ele me chamou. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei do papai, seja altiva, minha filha. Você escolhe, ou você é uma pessoa que dá desculpa ou uma pessoa que resolve. Nossa, isso é ótimo, hein? Ele me chamou. Naíli, tem uma cliente para você atender. Você é a única mulher aqui no salão. Ainda tinha isso? Tinha, mas olha, quando eu entrei no salão, Regina, quando eu entrei no salão, aquele salão com 150 homens, todos de terno e gravata. Eu fui para a entrevista com uma saia longa, que eu queria aparentar mais idade, que eu tinha menos de 17, aparentar mais idade, e eu lembrei do papai, seja altiva. Eu falei, eu não olhei para o rosto de ninguém, porque se eu olhasse eu ia tropeçar. Eu tenho certeza, eu ia tropeçar. Não olhei. Não, e o olhar dos outros às vezes faz mal, é melhor você não olhar mesmo pra ninguém. Alguma coisa assim. Eu fui altiva, sentei. Quando o doutor Edson me chamou, você está preparada para ir na cliente? Eu só tinha aprendido 2 palavras, eletroencefalograma, Era diferente, porque era só escama, era peixe, era curiju, camarão, caranguejo, era diferente. Filhote, ai, que é uma delícia. Filhote, né? Não, filhote é um tipo de peixe, é uma delícia. No meu livro eu dou até uma receita de filhote? De filhote. Ah. Aí eu olhei para ele. Tô super preparada. Super preparada. Vamos Estou lá. preparada, doutor. Claro. Você entendeu tudo? Claro, doutor. Fui na cliente. Quando eu cheguei na cliente, aquela casa maravilhosa, aquele piso
com aquele brilho, com medo até de Quando a gente tropeçar. é pobre, entra na casa de gente rica, dá vontade de olhar tudo, abrir tudo, passar a mão, porque é tudo muito É diferente. tudo lindo, né? É. Imagina, a minha casa não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha, o Aí chão você era chega batido lá, de tudo- barro. A minha geladeira era um pote velho, Regina. De repente eu entro naquela casa maravilhosa, aquele piso, aquele lustre. Falei, meu Deus, ela sentou assim como você, toda linda, maravilhosa. Ela falou, fale-me do plano. Eu olhei para ela, para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato. Só que eu vou ler o contrato do que a empresa não paga. Olha que inteligente. Comecei a ler. Eu falo, quando a gente quer, Regina, Deus te capacita e a sorte te abraça e você flui, você vai para o topo. E aí eu falei, vou ler o que a empresa não paga. Ela ficou, quando eu terminei de ler, eu falei, agora eu vou ler o que a empresa paga. Ela falou, Neila, eu gostei de você. A primeira vendedora que falou a verdade, que todos aqui ficam enfeitando muito, e eu vou fazer do meu marido, dos meus filhos, vou te indicar para os meus pais, para os meus vizinhos. Resumindo, eu fui a campeã do mês De venda? de vendas No primeiro mês? no primeiro mês. E dali, quando eu cheguei lá na empresa, o doutor Aires falou, Neila, o que você fez? Mágica. Ele falou, eu vendi. Fui lá e vendi, mas o que você falou? Eu falei, a verdade. Falei, a verdade. Fui a campeã. E o ano e 7 meses que eu trabalhei nessa empresa, eu continuei Batendo as metas. batendo as metas. Quando que você entrou na faculdade, né, ele? Eu entrei na faculdade depois que eu me separei do falecido. O falecido que hoje eu chamo de abençoado. Não que ele tenha melhorado, mas que eu melhorei como pessoa, então eu chamo de abençoado. Então eu entrei na faculdade depois, porque quando eu estou nesse sucesso todo, que aparece um príncipe encantado. Ai, o amor. O amor. O amor. O amor, só que O não. amor, só que não. Ai, jura, Naíle do céu. O amor. Um homem maravilhoso, lindo, educado, sedutor, como a maioria. Falava tudo que você queria ouvir. Tudo que eu queria ouvir. Te amo, te amo. Até quando eu estava doente, eu tomava remédio, ele tomava junto comigo. Mas era maravilhoso. Só que eu falava assim, eu quero convidar uma amiga para vir aqui em casa, que nós fomos morar num palácio. Eu falo assim, Então aí você ficou rica. Sim, eu fiquei... Pelo seu trabalho, que você era campeã de vendas e tal, e pelo casamento. Não, quando era campeã de vendas, eu fiquei bem. Não deu para ficar rica. Tá. E aí ele, aquela sedução toda, nós fomos morar numa casa cinematográfica, um sítio. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ele era daqui mesmo? Daqui mesmo. Tinha aves raras da Patagônia em volta do muro. Ah, ele? Criava jacaré. Eram mini pôneis. Tem umas fotos das crianças mini pôneis. E sua família vinha pra cá? Não. Eu não falava para os meus pais. Eu não falava. Assim como quando eu estava muito mal, eu não falava. Quando eu estive muito bem também, eu não falei. Eu falei assim... Pode chocar. Exato. Eu falei, meus pais muito simples. E ele muito atencioso comigo no começo. E eu falo o seguinte, a violência doméstica, ela vai com uma teia. Primeiro eu falava, tinha uma piscina maravilhosa, suspensa. Eu falei, vou convidar uma amiga para vir aqui comigo. Eu falei, não, nenenzinha, não, eu fico com você na piscina. Eu vou convidar uma amiga para ir no shopping. Não, nenenzinha, eu vou com você. E assim, daqui a pouco eu colocava uma roupa, não, essa roupa não tá boa. E a gente já começa a cair. E num sítio, Naíle, pelo menos essa imagem que eu formei, você está distante, é diferente Sim. de você desce na portaria e fala pro porteiro o seguinte, está complicado. Exato. Num sítio, você está ali, numa redoma, longe. Exatamente. Naíle. Afastado um pouco de São Paulo, aquele muro enorme e vários cães. Assim, ele colecionava cães fila. Então tinha mais de 40. E, se eu quisesse sair de dentro de casa, eu não podia. Aquele monte de cachorro em cima de mim. Eu não conseguia, que era muito. O que é o sentimento, né? Que tão inteligente, tão firme, passou por tantas coisas, a hora que vem, a gente Exato. tropeça. E daqui a pouco começam as palavras não tão agradáveis e começa as pressões psicológicas, que ele começa aí na... você não é nada, você não sabe nada, imagina. Você parou de trabalhar? Parei, primeira coisa que ele fez. Eu quero que você pare de trabalhar, você não precisa, eu te sustento. Você teve filhos com ele? 2 filhos com ele, aí veio o primeiro filho. Quando veio o primeiro filho, eu separei. Eu falei, eu vou embora. Ele estava muito agressivo. Chegou a te agredir fisicamente? Nessa primeira
fez que... Essa primeira etapa, não. Primeira etapa, não. E eu fui embora para Belém. E ele foi lá me buscar, porque isso acontece muito, Regina. O homem agride, começa com as agressões verbais, e a mulher separa, não aguenta. Eu fui embora para Belém. Ele foi lá me buscar. Olha só, estávamos lá à mesa, almoçando, e ele falou assim para o papai: o senhor tem ideia sobre Dala? Como é a casa que a sua filha mora em São Paulo? Eu não tinha falado nada. Isso nunca encheu meus olhos. O papai falou assim para ele: cidadão, eu só quero saber se a minha filha é feliz. Aí eu falei a verdade pro papai: o papai, a minha filha não sai daqui com o meu neto. Aí ele veio embora. E depois ele ficou se comunicando comigo, aquela conversa mole, como eles fazem. A gente às vezes é tonta. Sim, vamos combinar. muito. Vamos combinar que a gente vai dar aquela fraquejada. Acredita, Regina. A gente quer acreditar. A gente quer acreditar. Ainda mais que eu tinha um filho. Exato. Né? Aí o meu filho ficou todo cheio de feridinha lá no interior. Muito mosquito, né, também? É, muito mosquito, cheio de ferida. Eu voltei. Para ele. Para ele. Voltei para ele e eu falo o seguinte: quando há essa volta, é pior. Muito. É sempre pior. Voltei para ele, as agressões continuaram, aí vieram as agressões físicas. Antes das agressões físicas, isso é pior que um pano de chão, você não presta para nada. Até o papel higiênico que você usa, você depende de mim. Você já pensou nisso? Se você separar de mim, imagina, você não dura um mês, você vem com o rabinho no meio das pernas. E aí eu fiquei grávida da minha segunda filha, da Luana. Fiquei grávida, depois que ela nasceu, aí começaram as agressões físicas, bem fortes mesmo. De puxar cabelo, de bater, cuspir no meu rosto. Aí a cena que foi fundamental, que foi assim, crucial. Quando a minha filha estava engatinhando com 11 meses, que ele veio tentar me enforcar, que eu caí. Te falo com toda sinceridade, Regina, hoje era para eu fazer parte de uma estatística. Se eu não tivesse tido a coragem de fugir. Porque quando ele veio em cima de mim para me agredir, eu estava com uma chave. Eu passei no rosto dele, foi instintivo. E o sangue dele jorrou em mim, aí que ele parou e veio o motorista e tirou ele de cima de mim. Ele ia te matar? Ele ia me matar. E eu falei assim: eu não quero que a minha filha pense que isso aqui é normal, que essa relação aqui é normal. Como filho dá força pra gente, né, nesse aspecto. Muita força, exatamente. A gente passa a se reconhecer através... Exatamente, a gente vira uma leoa. É. Você vai reconhecer uma força que você acha que você não tem, que está ali. Aí né? você conseguiu fugir, né? Aí eu juntei algumas roupas, mamadeira das crianças. Seu menino era maior, então ele viu muita coisa, ele tinha viu. 3 aninhos, exato. Tem memória disso? Tem, né? Tem Eles muito, têm. E a minha filha 11 meses. Eu saí de casa, fugi, só que tinha assim 8 caseiros fora de casa e 8 funcionárias dentro de casa. Porque além de toda essa pressão psicológica, eu não podia comer. Eles mandavam as meninas esconderem comida de mim. Eu tinha que comer a marmita das funcionárias no banheiro. Era assim uma coisa Pela solidariedade dela. Exatamente. No Natal ele viajava, eu ficava em casa com as crianças, eu pulava o muro para ir comer na casa do vizinho, na ceia de Natal. Nossa. Então é assim, uma coisa assim absurda. Eu fugi, fui dormir no chão da casa da minha amiga. Peguei a bebê e fui. Depois passei na escola para pegar o menino, ele pegou primeiro. E aí começou outro inferno na minha vida. Para eu ver o menino, eu tinha que trocar a menina. Aí até que um dia ele me chamou lá e fez uma proposta. Ele falou: escolhe o que você quiser. O carro que você quiser, apartamento que você quiser em qualquer lugar do mundo. E eu falei: o que você quer em troca? Ele falou: a guarda das crianças. Eu falei para ele: meus filhos não estão à venda, como pão com banana. Mas eu vou provar para você que eu sou muito mulher para sustentar meus filhos. Por que ele queria tanto as crianças, não? Vai saber. Ele queria porque ele achava que com a guarda das crianças que eu ficaria com ele. E ele tinha certeza que eu não ia sobreviver sem ele. Você não aceitou a troca? Não aceitei. Ficou sem um tostão? Sem um tostão, sem um centavo, com 2 filhos, ganhei uma pensão milionária. Aí você vai pensar, então você ficou bem. Até hoje ele não pagou um centavo da pensão, porque fez várias falcatruas que a empresa faliu, porque a maioria faz isso.
Nem um centavo eu recebi de pensão. E aí eu fui vender queijo de padaria em padaria. As minhas amigas da época das altas rodas, que a gente vivia em hotéis 5 estrelas, fingiu que não me conheceu. Você Que eu estava vendendo queijo ali na padaria para poder alugar um kitnet ali no Cambuci. De lá, exato. Tirei meus filhos da escola particular, que eu não tinha condições de pagar, coloquei numa creche da prefeitura para eles poderem tomar café, almoçar e jantar. Pela merenda? Pela merenda Pela mesmo, merenda. Pela merenda. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, você é a doutora do papai, porque ele não deixou eu estudar. Mas muitas mulheres que passam por isso esquecem esse sonho inicial que te salvou lá de brasileiro. Ainda bem que você conseguiu fazer essa conexão e lembrar que você ia ser a doutora do papai. Exatamente. Porque lá no sítio não tinha como eu trabalhar, que era muito longe. Não tinha... Era por isso? Bom, aí vai. Aí eu fiz faculdade e muitas vezes... Fez direito? Fiz direito. E como é que eu paguei a faculdade se eu não tinha dinheiro? Então? Eu te falo. Eu dei vários cheques. Sem fundo, tudo sem fundo? Tudo sem fundo, tem sem fundo. Eu renegociando. Cada um ano, ainda bem que era anual, foi 5 negociações, e jogava. Eu paguei depois que eu me formei. Mas aí quando eu estava... Muitas vezes eu não tinha com quem deixar as crianças. O que eu fazia com as crianças? Levava as crianças também para a faculdade. E quando eu vendia queijo, eu não tinha com quem deixar as crianças. As crianças andavam no banco de trás do carro, que eu saía, eu tinha um carro no meu nome, que por acaso eu descobri que estava no meu nome, eu sei com esse carro. Exato. As crianças deitadas no banco de trás, tomando uma madeira, com catapora, com sarampo, e eu entregando queijo e indo fazer faculdade. E ele te deixou em paz? Ele me deixou em paz quando eu falei para ele, não precisa pagar mais nada, eu não quero nem um centavo seu. E ele abandonou os filhos também? Abandonou os filhos totalmente. Tá. E quando eu pedi para ele que ele mandasse comida para as crianças, um dia eu fui lá, pedi. Falei, manda comida para as crianças, filezinho, perinha. Ele falou, você não quis separar? Te vira, você que quis separar. Eu falei para ele, eu vou me virar. E um dia você vai me procurar e eu vou te ajudar. Ele falou, sai daqui, sua pobretona. Sai daqui, sua pobretona. Ele falou. Bom, se formou. Me formei. E aí, um dia eu estava no escritório não, estava na escola dos meus filhos, a professora falou, mãezinha, tira os seus filhos daqui. Põe numa escola melhor, aqui no ambiente para eles. Eu sentei numa praça, Regina, num banco de uma praça, mas eu chorei tanto, que fiquei exaurida. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível que uma mãe sofra tanto com seus filhinhos. Eu só quero cuidar dos meus filhos, eu quero educar os meus filhos. Nesse momento, o orelhão começou a tocar. E eu falo na minha palestra que Deus me telefonou. O orelhão tocou e quando eu atendi, era uma senhora querendo falar lá com uma pessoa e eu vi o número do orelhão. Falei, já sei o que eu vou fazer. Que eu falo, Deus manda sinais pra gente. Aquele telefone do orelhão, eu mandei fazer cartão de visita, Mamed Advocacia e o telefone do orelhão. Menina do céu! Porque, para quem não sabe, antes tinha orelhão e era possível você ligar por orelhão. Então, se você estava sem ficha ou sem dinheiro, você ligava a cobrar para a pessoa e falava, ó, tô no orelhão tal, e a pessoa te ligava de volta. Então, por conta de um engano, passou a ser o seu escritório. Passou a ser o meu escritório. Aí eu tinha acabado de adotar uma criança sem nenhuma condição, de uma ex-funcionária, que ele é meu filho, ele tem 38 anos hoje, na época ele tinha 12. Eu falei, Inho, vamos distribuir aqui pela Redondeza esse cartão, poder fazer? Mamed Advocacia. Mamed Advocacia, o que está escrito aí, amada? Mamed Advocacia. Aliás, Mamed é árabe, né? É. Você falou seu pai é Abdala? Abdala, é árabe. Mas ele chegou a nascer no Brasil? Ele nasceu no Brasil. Família árabe. E aí eu distribuí, quando passou 2 dias, eu me vesti toda de advogada, fui para a praça. Eu falo o seguinte, quando você precisa, joga orgulho no lixo. Na lata do lixo. Fui para a praça toda maravilhosa, como advogada. O orelhão começou a tocar. Mamed Advocacia. Nicole, boa tarde. Ah, boa tarde. Aqui é a Regina quem fala. Eu queria falar com a doutora Anaíde. Pois não, dona Regina. A doutora está numa ligação. Tem mais 5 clientes esperando na recepção. Mas ela dá um atendimento personalizado para a senhora. Tudo você? Tudo eu. Advogada e atriz? Eu era. Aí veio a Mamed. Veio a Mamed. Boa tarde. Exato.
Não, a doutora não atendia. Ela era importante. Só a secretária, a própria. Então era a Nicole. A doutora está em uma ligação, tem mais 5 clientes esperando e tem mais 2 ligações. Porque eu tinha que criar na tua mente um ambiente de escritório. Imagine se você soubesse que ali era uma praça. Me diga bom, tudo deu certo, é fácil imaginar a continuidade da história. Agora, como é que você chegou em Dubai para lançar o livro? Aliás, dos pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. E tá aleatória essa marcação aqui? Tá aleatória, Só um marcador mesmo. Mas vamos ver o que tem? Olha lá. Chegando a São Paulo, fiquei impressionada com o tamanho dos prédios, a quantidade de carros nas ruas, um mundo completamente novo, um cenário de selva de pedra diante dos olhos de uma menina que havia crescido entre matas e rios. Capítulo 4. Que lindo. É isso mesmo. Sair do meio do mato. Mas tem foto. Tem fotos das crianças. Lá no sítio tem foto. Tem ali em Dubai. foto em Paris, maravilhosa. Paris, Dubai. Bom, como é que você chegou para lançar o livro em Dubai? A convite. Na Ilha do Céu. Ano passado eu fui fazer um curso com a Leila Navarro, uma palestrante maravilhosa. Muitas vezes ela já gravou depoimentos Exato. aqui pra gente. Quando ela ouviu a minha história, ela falou assim para mim: Naíli, a tua história, o mundo tem que conhecer. Eu concordo com ela. Você concorda? Obrigada. O mundo tem que conhecer. E ela sabia que eu tinha vindo do barro. Ela falou: você veio do fim do mundo, você tem que ir para o topo do mundo, que é o teu lugar. Você vai escrever um livro, vai lançar em Dubai. Eu falei: imagina, Leila, é um sonho, imagina, muito, né? Ela falou: sim, é possível, sim. Eu falei: por que não? Exatamente. Não é? Por que não? Mas você lançou no Burj Khalifa, não? Não. Nós lançamos lá no hotel que estava... Dubai, exato. Né? Lá já dei uma palestra e lancei o livro. Foi eleita a melhor palestra dentre todos que estavam participando. Jura? A Leila, sim, incentivou bastante, apoiou bastante. Me diga uma coisa, os seus filhos estão bem de saúde? Estão bem de saúde. Moram com você? Não, são advogados, né? São advogados. Pode falar. São advogados. Aí quando passou 18 anos, passaram-se 18 anos, quem aparece no meu escritório, Regina? Ele. Aí eu estou lá toda maravilhosa. Eu falo pra você, mulher, estou lá toda maravilhosa, porque existe vida assim, longe deles. Eles querem te subjugar, te falar pra você que você não consegue, que você não pode. Você é capaz. Você é capaz. Eu estou lá toda maravilhosa no meu escritório. A minha secretária: doutora, tá aí o seu marido. Eu falei: marido? Não tem marido? Que marido? Quando eu falei: o falecido, que eu chamo carinhosamente de falecido, mas agora eu já mudei. É abençoado porque eu evoluí. Mas ele estava vivo. Estava vivo. Aí chegou: tudo bem? Como se ele tivesse me visto ontem. Como é que o senhor tá? Eu falei: estou ótima, graças a Deus, estou maravilhosa. Ele falou: vim aqui porque eu sei que você é uma excelente advogada e eu tenho um problema para você resolver. Você está brincando comigo, Regina, né, nessa hora, eu chamei a minha equipe toda de advogados. Eu falei: vem cá, pessoal. Esse senhor aqui é o pai da Luana e do Betinho. Ele um dia negou comida para os próprios filhos. Ele está aqui que ele precisa de mim. Eu falei para você que eu ia te ajudar. Pode falar o que você precisa. Eu ajudei no processo. Quando terminei, foi uma advogada para o fórum, despachar tudo que ele precisava. E ele ficou lá umas 4 horas conversando. Eu falei: o que você está fazendo da vida, amado? Ele falou: estou vendendo suco em Paraty, na praia. Ele foi vender suco na praia. Ele perdeu tudo que ele tinha. Porque um dia eu falei para ele: você não há de continuar a prosperar. Você está negando alimento para os seus próprios filhos. Não tem como, né, Naíli? Não tem como. Não tem como, Regina. E quando terminou tudo, que a advogada voltou, ele falou assim para mim: preciso de mais um favor. Eu falei: pode falar. Porque eu sempre lembro da mamãe. O poder do perdão. Você tem que perdoar. Você é um espírito muito evoluído. Pode pedir. Ele falou: eu preciso de um emprego. Falei: você precisa ganhar quanto? Ele falou: se você me pagar um salário mínimo, tá bom. Eu falei: tá, eu tenho uma filial minha que está precisando de um secretário, você pode trabalhar lá. Ele trabalhou como meu secretário durante 1 ano. Foi um excelente secretário. Doutora para cá, doutora para lá. Doutora, só precisa de alguma coisa, doutora? Era outra pessoa. Ele está vivo agora, falando sério? Está vivo. Está vivo. Ah, falecido, abençoado, tá em linguagem figurada. Exato, linguagem figurada, mas ele está vivo.
Que coisa. Mas ele trabalhou para capacidade mim. você de perdoar e de confiar. Mas ele foi excelente secretário, Ainda bem, trabalhou. Deus abençoou mesmo. Deus abençoou mesmo, mas depois ele, do jeito que Foi ele veio, seguir o ele caminho foi embora, dele. nunca mais o bicho. Faz uns 7 anos que ele saiu, como um cometa, foi embora. Só uma curiosidade, onde eu encontro o livro e a renda do livro? A renda, essa é a parte, a melhor parte, Regina. A renda do livro é 100% doada ao Jardim das Borboletas. Jardim das Borboletas é uma ONG que cuida de crianças que têm ferida no corpo inteiro. Quando eu vi uma bebezinha que tem uma ferida, uma bolha na mão inteira aqui, eu lembrei da ferida das minhas mãos. Eu falei, eu tenho que ajudar essas 100%. crianças. 100% doado. Eu não tenho um centavo de retorno desse. E onde eu encontro? E é doado também para a Fundação Rotária e para Criança para o Bem da Nova Acrópole. Está no Mercado Livre, na Amazon, na Cultura, e está esgotando. Vai sair a 2ª edição agora em novembro, que ele já é best-seller. Que legal! Best-seller. A vida é maravilhosa, né? Maravilhosa. Para quem tem coragem. É verdade. A vida tem que ter coragem. É best-seller, vai para a 2ª edição. Está na lista da Veja, do Globo, best-seller. Preciso dizer que o seu bom gosto salta aos olhos. Essa sua saia é belíssima. É um trabalho manual? É um trabalho manual? Lindo, 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 lindo. Obrigada, Regina. Obrigada. E tá tudo ótimo, a saúde Graças tá bem. a Deus, saúde está bem. Coração em boas mãos? Nas minhas mãos, que são as melhores. Concordo plenamente. Melhor impossível, porque eu me amo. Coração em boas mãos é aqui. Exato, você aqui. Às vezes compartilha, mas ele volta pra cá. Exatamente. Minha amiga, me dá um abraço, que conversa gostosa. Ai, que linda essa sua saia, é um bafo, viu? Obrigada por ter vindo. Parabéns prazer enorme, por tudo, Regina. Obrigada. Todo nosso e te receber. Prazer. Vai com Deus, volte muitas vezes. Obrigada. Se quiser gravar depoimento pra gente, sabe assim, umas pílulas, igual a Leila Navarro fez alguma vez. Tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. Obrigada. Você é muito linda. Você é maravilhosa. Você linda. que é. Prazer enorme te conhecer, viu? São seus filhos que estavam ali? Não, meu assessor e a minha assessora. Rafael. Obrigada, Regina. muito obrigada. Prazer.